Bora de react do capítulo 1171 do mangá de One Piece, chamado Ragnir. Pedido de capa por um gatinho reverso, um gatinho colocando uma tiara de orelha na Zoro. Tá legalzinho. O Chopper poderia fazer isso que o Zoro deixa. Vamos lá. Se o Harald saísse do castelo daquela forma, aqui é o Gaban todo zoado, o mundo provavelmente seria destruído. O confronto no castelo Aurust. Gaban apanhou bem, tá? Foi de Gaban, Shanks e Loki, tá? Pra destruir o Harald possuído. Imaginem ele com aquele corpo imortal, o mundo com certeza seria tomado por puro desespero. E pensar que realmente havia um jeito de pará-lo. Eu não imaginava o tesouro de Elbaf possuir um poder assim. Não imaginava que o tesouro de Elbaf possuía um poder assim. Jaru. Eu também não sabia de nada disso. Então o Loki consumiu a fruta, graças ao poder dessa fruta ele conseguiu derrotar o Harald, porque senão ele, o Shanks, o Gaban, o caralho a 4 poderiam chegar aí e não ia dar certo. Talvez o Roger e o Garp fazendo o que eles fizeram com o Zebek daria certo. Tenho calafrios só de pensar o que aconteceria se o Loki não estivesse aqui hoje. Tá vendo? O Loki foi o salvador, como todo mundo esperava. O Shanks quieto. Eu sei que se eu entrar para os Cavaleiros de Deus, um novo amanhecer virá sobre o Elbaf. Ele tá lembrando do que o Harald achava que aconteceria, né? E aqui o Garling, né, cuzão? Você pode ter o que quiser, é só falar. Meu pobre filho, você agora é livre. Ele deve odiar muito o Garling, velho. Nossa, eles vão se encontrar ainda na obra, com certeza. Depois de estar mostrando isso tudo aqui, velho. E esqueça do que você viveu no mundo inferior. Aqueles plebeus não são pessoas. O Shanks sente dor aí na marca da maldição que foi feita ali enquanto ele era pra entrar nos Cavaleiros. Aquela marca do Pacto Menor lá. Ei, Shanks, pare com isso. A dor no braço. Foda. É o braço que ele perde lá depois pra proteger o Luffy, pra passar a mensagem e tal. E ele também se liberta da única relação que ele tinha com Marijoa, né? Você, esse seu péssimo hábito, você não deve se odiar por ter nascido. Aqui não é uma dor física, né? Então ele tá mais com raiva dele ter essa origem celestial, vendo o mal que as pessoas que são a família dele fizeram para o mundo, né? Então, isso combina com o que eu acho que seria o motivo do Shanks ter chorado quando o Roger fala com ele. Naquele momento que o Shanks abraça o Roger e começa a chorar, eu acho que o Roger falou para ele que o Shanks é um dragão celestial. Ai, que exagero. Não é exagero. Ele viveu como um pirata, ele sabe o que essas pessoas fazem pro resto do mundo, ele tá com o Roger, ele sabe o que acontece. E aí ele descobre que ele é um deles, tá ligado? Ele se odeia, e aqui é a prova disso. Até ele mais velho, mais experiente, já sendo um pirata, já com cicatriz e tudo mais, ele se odeia por ser um dragão celestial, por ter sangue de dragão celestial. Não se odeia de fato, mas ele odeia essa parte do sangue dele, tá ligado? E é isso que o Gaban tá falando aqui. Você e esse seu péssimo hábito, você não deve se odiar por ter nascido. É isso, basicamente. O que acontece com o Ace de odiar ser filho do Roger, por exemplo, é meio que o mesmo conflito, um conflito parecido que o Shanks tem por odiar ser filho de um dragão celestial. Porque o Harald teve que morrer, ele era um homem com um coração tão bom. Se eu tivesse sido mais rápido, não foi culpa sua. O Shanks se culpa muito por isso também. Eu tenho certeza de que você tem um papel a cumprir. Não importa quem seja, toda a vida possui um significado. Por isso continue seguindo em frente, Shanks. O Gaban crucial aqui para o Shanks continuar a fazer tudo que ele fez. Então esse é o resultado de amar tanto o próprio país. Tipo, o Loki em conflito porque amar tanto o Elbaf fez com que ele matasse o pai dele. Não é o que a gente já esperava que ia acontecer, comprovado aqui. Isso já é demais. Mano, o Loki sofreu muito, velho. A mãe nunca amou ele, a mãe biológica, e a mãe que amou ele e que ele aceitou ser acolhido porque a Ida, ela foi morta pelos parentes nobres, filhos da puta dele, e aí depois ele teve que matar o próprio pai. Mano. Agora a Mu falando. Mu concedeu uma força extraordinária e um corpo imortal àquele da raça dos gigantes ancestrais. Ele era definitivamente um monstro, e aquilo foi morto. Quem o matou? O que há em Elbaf? Mu tá preocupadíssimo aqui, tá? Tá se cagando porque realmente o Harald tinha potencial para ser o cavaleiro de Deus mais poderoso, justamente por conta dele ser um gigante ancestral e tudo que vinha junto com o pacto de imortalidade, né? Rapaz. Por favor, nos permita sair para investigar. Podemos usar o abismo que Harald deixou no castelo. Não. Assim morrerão mais dos meus cavaleiros.
Não sabeis que há um grande preço nesses contratos, até mesmo para Mu? Aí que tá. Mu também sente muito ao fazer essas transferências, ao enviar pessoas pela marca do abismo. Tanto que lá em Egghead, quando o Emmet desata o nó do Joy Boy e todos os Gorosei são jogados de volta para a Terra Sagrada, menos o Saturno que estava fisicamente em Elbaf, Mu sente um golpe, né? Tipo, a gente vê Mu arfando ali pela primeira vez. E aqui a gente tem essa explicação. Não sabeis que há um grande preço nesses contratos, até mesmo para Mu. Então toda vez que um dragão celestial, não, que um cavaleiro santo ou que um Gorosei usa esses portais, Mu sente alguma coisa. Claro, deve ser um sentimento pequeno. Só que no momento que todos eles foram banidos de volta para a Terra Sagrada com o hack do Joy Boy, aí foi meio que uma pontada que Mu sentiu, sabe? Agora a gente tem mais essa explicação aí, da hora, da hora. Harald foi apenas mais um rebelde que se rebaixou ao ouvir humanos e tentou se conectar com outros países, e até mesmo outras raças. Todavia, por desígnio de sua própria natureza, ele veio de uma raça de guerreiros que é consagrada à guerra até sua última gota de sangue. Introduzi-lo ao governo de qualquer forma iria trazer a sua ruína. Então o Mu tá meio que se conformando, tentando conformar os Gorosei de que beleza, é isso mesmo, foi melhor para nós. Como foi conveniente existir um homem assim, um rei gigante ancestral de Elbaf que firmou um contrato. Harald não deveria ter sido o rei que governou Elbaf. Então este é o resultado. A história de fato não mente. Nós não somos compatíveis. Jamais esqueçam que Elbaf é um D. Pronto. Loki também é um D, então Elbaf é um D, de novo corrobora com a teoria que eu tenho de que o D é mais do que um nome, né? Não é Dave, não é nada disso. Até porque o Dave chamava Dave D. Jones, ele também tinha o D. O D é um símbolo do grupo de pessoas que se uniu contra Mu naquele dia. Por isso que todos os que se uniram colocaram esse D no meio do nome deles para que esse D pudesse continuar existindo ao longo das gerações. O exemplo que eu sempre dou para todo mundo entender o que é o D, de acordo com essa teoria que eu fiz e que eu acho que é bem plausível, e cada dia que é falado mais sobre D, isso fica mais comprovado, é o X que os Chapéu de Palha fizeram lá em Alabasta para mostrar para Vivi que ela era uma deles. Eles não falaram nada, eles tinham o X. Todo mundo que tinha o X era um dos Chapéu de Palha, é um dos Chapéu de Palha. Todo mundo que tem um D faz parte do grupo que se opôs a Mu naquele dia. O D pode significar, de acordo com aquela pintura gigantesca e os dizeres lá que a gente viu no mural de Elbaf, o povo da meia-lua. O D pode não ser um D, mas uma lua cortada no meio, que aí sim parece um D. Então, eu continuo achando isso e cada dia que passa essa teoria fica mais forte, pelo menos na minha visão. Loki, as coisas vão ficar feias. As coisas vão ficar feias aqui em Elbaf, viu? Eu vou pegar os soldados que sobreviveram e sair ao mar. O Loki já queria virar um pirata. Né? Então ele pode fazer isso agora. Mas o que você vai fazer sobre o pedido de Harald? Eu quero que você conte a Elbaf exatamente o que aconteceu nesse castelo. Eu não vou contar nada. Escutem todos vocês. Então todo mundo que está ali está ouvindo o que o Loki vai falar agora. O Loki vai falar para assumir a culpa, para não manchar a imagem que o povo de Elbaf tem do Harald, do pai dele. Não contem nada do que aconteceu aqui hoje pra ninguém. Então é um pedido do próprio Loki, por isso que todo mundo respeitou, por isso que eles deixaram o Loki se fudendo. Porque foi um pedido do Loki, né? Pra não manchar a honra do Harald. Muito foda. Você sabe muito bem quem o povo vai culpar, não é? Ah, eu tô acostumado. Por acaso você me vê como o rei herdando as ideias do meu pai? Existe sim um pedido do meu pai que eu posso cumprir. Eu vou fazer justiça pelo meu pai e pelos soldados usando este poder de Elbaf, o poder da fruta que ele tem agora, Ragnir, né? Tira isso da cabeça, Loki. O governo mundial é uma organização enorme. Não vai ser tão fácil como você pensa. Aí é o Jaru falando, o Shanks e o Gaban, tipo assim, vamos embora. Se você quiser, eu quero, tá ligado? A cara deles aqui. Atenção, pessoal, o castelo de Aurus foi atacado, o nosso rei foi. Então assim eu fui ao mar. E quando vocês voltaram para a ilha, Hairudin, aposto que tudo que vocês ouviram foi que eu era Loki, o patricida, né? O regicida não, né? O matador de parentes. Kingslayer, basicamente. Bom, eu também não facilitei. Fiz questão de que as coisas parecessem assim, mas
Eu não sou maluco a ponto de matar o meu próprio pai e ficar feliz com isso. Eu só não queria que as coisas ficassem daquele jeito e deixasse tudo que meu pai fez, e deixasse que tudo que meu pai fez fosse em vão. E mesmo assim você ainda acha que eu deveria contar tudo o que aconteceu? Agora o Hairudin sabe também e eu não tenho o que falar, né, mano? É tudo verdade, Hairudin. E o Luffy, ó, o Luffy já sabia, sempre sentiu que o Loki era uma pessoa boa, né? E agora ele tá sabendo. Entendeu por que isso? Entendeu? É por isso que eu não queria me lembrar dessas coisas. Dói pra ele. O Loki sempre tá do tamanho do Hairudin em pé, bizarro, ele é muito grande. Então foi por isso que o Jaru-sama foi contra a sua execução, não é? Acho que faz sentido ele ter escondido isso tudo até agora. Em outras palavras, o pai escolheu a morte a ter que ser controlado pelo governo mundial. E desde então o governo mundial tem sido nosso inimigo? E como é que eles conseguiram fazer isso com o pai? Além disso, parece que os cavaleiros que chegaram até aqui são os que tiveram algo a ver com o caso do Harold. E seja lá o que deve ter acontecido com ele na Terra Sagrada, nem mesmo Loki sabe todos os detalhes. Aqui, Gaban. O Loki recusa o chamado do Shamrock para se tornar um Cavaleiro de Deus, agora com mais motivo ainda, né? Se vocês acharem melhor, eu mesmo posso explicar o que aconteceu. Isso pode ficar para depois, Yasan. A gente não precisa ter um motivo para proteger o nosso próprio país. Da hora, tá? O Sanji e o Zoro aqui, mano, o visual deles tá muito foda. Parece que nós sentimos o mesmo em relação ao nosso pai, Loki. E eu peço perdão por achar que não. Vamos lutar juntos por Elbaf. Muito foda. O Loki ficou quieto aqui, o Hairudin pedindo desculpa, o Loki vai aceitar, né, mano? Oba, viu só, Loki? Que bom, né? Agora você pode lutar. Barulhão pegando o Loki aqui, deve ser o martelo, o gato dele. Ah não, é a pancadaria que tá rolando lá. Ah. Essa coisa tava causando a maior confusão lá em cima. E tinha um monte desse aí, o Chopper gritando. O Chopper caiu, né? Pra salvar o Gaban, isso. O Chopper tá junto porque o Gaban e ele caíram lá antes do flashback. Acabou o flashback, tá, gente? Então, finalmente o Luffy voltou. E aí por isso que o Chopper viu o que tava acontecendo lá em cima e agora trouxe pra baixo aí. Pera, aquilo é um Drowner? De onde veio aquilo? Eu sempre achei que essas coisas não existiam. Vai ser um bom aquecimento. O Loki já tá feliz aqui. Vocês podem ir na frente, eu consigo voar. Foda. O que é aquilo? O que tá acontecendo lá em cima? Vamos rápido, Hairudin. Ei, Loki. A gente achava que você era um babaca que matou o próprio pai. Desculpa. Todo mundo pedindo desculpa pra ele. Muito foda, velho. Chorando aqui. Mas eu não esqueci as outras coisas que você aprontou, tá? O Hairudin falando. Cala a boca e vai logo. Não preciso ficar ouvindo essas coisas. É isso aí. Enfim, a liberdade. Agora o Loki vai ser na porrada, velho. Xixi, a risadinha do Luffy aqui. Ó, doutor. Eu agradeço por você ter cuidado de mim, mas eu preciso voltar. Tô preocupado com meu filho. Ah, tá bom então. Tenta manter ele parado, Sanji. Pode deixar. Mas não era melhor vocês terem ficado? E você tá fazendo o que aí? Xixi. É que eu quero ver você lutando. Foda, mano. Então tá bom. Mostra o seu poder pra ele. Ragnar vai usar o poder do martelo. Vamos ver. Nossa. Nilfheim. Nota, Nilfheim usa kanji significa um mundo primordial. Um golpe congelante. Tem a ver com gelo ele também. Ah, congelou o bichão aqui. Yamato tem poder a ver com gelo. Ele tem poder a ver com gelo agora. Pausa na próxima semana. Eita. Foda, tá? Muito bom, muito bom. Voltamos ao o grupo principal. Acabou o flashback. Um bom capítulo aqui. E o poder do Loki ele segue como uma... ainda meio misterioso, né? Ele usou o poder do martelo, o Ragnar, que é aquele que vira o bichinho lá. E aqui, ó, uma teoria minha de outubro de 2024. Que a primeira aposta da fruta de Elbaf, que é a fruta que o Loki tem, é o fruto que se trata de Nidhogg, que é uma serpente dragão da mitologia nórdica, que está relacionada ao conceito de morte e destruição. Ela é conhecida por roer as raízes de Yggdrasil, e Loki surge acorrentado na base dessa árvore quando ele aparece pela primeira vez no mangá. Ele tem aqueles olhos de cobra, né? Então pode ter uma conexão aí. Ah, mas ele tinha os olhos antes de comer a fruta.
Não interessa, ele tem o olho de cobra ali, faz essa relação de tipo assim, ele é a pessoa ideal para consumir essa fruta, até por isso que ele consumiu, que ele conseguiu consumir, até por isso que o Ragnir, o martelo, deixou ele consumir, porque ninguém conseguia comer a fruta, porque o martelo não deixava, ele conseguiu. Então, os olhos de cobra podem mostrar que ele era o destinado a consumir essa fruta, assim como a Shira Roche, por exemplo, nasceu destinada a controlar os reis dos mares, tá? Então, ainda mantém, o olho de cobra ter sido antes, não interessa. Mantém isso daí. Comenta aqui embaixo também o que vocês acham, qual a teoria de vocês em relação ao poder supremo de Elbaf, que é um poder de destruir o mundo, que deixou até Mussi cagando ali. E comentem o que vocês acharam do capítulo também. O podcast vai voltar neste capítulo. A gente vai falar de todos que a gente não falou no final do ano passado, resumido. E vamos trabalhar também nas coisas que acontecem nesse capítulo, os mínimos detalhes. Então, ativa o sininho da notificação para receber o aviso de quando esse vídeo chegar. Valeu, é nóis.